Pai do Senhor, queria deixar uma palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 15, do verso 13, vai dizer: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali despediçou a sua fazenda e vivendo dissolutamente. Muitas pessoas, eles se enganam, muitos cristãos se enganam, achando que uma pessoa desviada é só aquela que está longe da igreja, que não está indo mais para a igreja, que a pessoa não vê mais ela na igreja. Aquele antigo cristão que outrora ele ia sempre para a igreja, ouvia a palavra, estava ali com os irmãos, estava ali buscando a Deus. E muitos cristãos, só porque estão dentro da igreja, acham que eles não estão desviados, não estão longe de Deus. E comete um grande erro, um grande equívoco, porque às vezes muitas pessoas podem estar dentro da igreja, mas se elas não tiverem uma vida de comunhão com Deus, não tiver uma vida de oração, não tiver, aleluia, buscando a Deus ali, se essa pessoa que se diz cristão, se ela não ora, se ela passa o dia todo sem orar, se ela não pega na palavra de Deus, na Bíblia para ler, se ela não tira dias para se consagrar, jejuar, se santificar, se abster das coisas ruins deste mundo para poder se aproximar de Deus, ela está desviada, ela está afastada de Deus. Como é que uma pessoa que se diz cristão, ela é uma pessoa que necessita receber a graça de Deus, receber a graça, a força de Deus, receber a água da vida, o pão que alimenta a alma, e ela consegue passar dias e dias e dias sem se alimentar, sem beber a água da vida. Qual é a água da vida? É a palavra de Deus. Qual é o pão? É a palavra de Deus, Então, a palavra de Deus diz, lá no livro de Mateus 4, que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. E o diabo chegou para Jesus e falou: Jesus, se você é o filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus vai falar para ele: diabo, está escrito, Satanás, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós vivemos não só de alimento físico, nós vivemos também do alimento espiritual, da palavra de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o que adianta você parecer por fora que está bem, que você é crente, está indo para a igreja, mas está morto espiritual, porque já abandonou seu pai, porque já pediu as contas do seu pai, como fez esse filho pródigo, Ele se afastou, ele pediu a sua herança e foi para uma terra longínqua. A Bíblia diz. O que é longínqua? Uma terra distante, E muitas pessoas, falar outro tipo de cristão, estão fazendo isso. Estão pegando a sua herança. A Bíblia diz lá em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas estão pegando a sua herança, a sua fazenda, Ali, o que Deus lhe deu, a sua vida espiritual, aquilo que Deus purificou, Deus tratou, Deus cuidou, está fazendo o quê? Está indo para uma terra longínqua. Que terra é essa? O mundo de pecado, o mundo de prazeres, o mundo de paixões carnais, E estão lá, vivendo dissolutamente. O que é vivendo dissolutamente? Vivendo de uma forma sem limites, sem regras, porque não suporta estar dentro da casa de Deus, da casa do Pai, e sem ser disciplinado, ordenado, cuidado, tratado, dado norma, dado regra para obedecer. Não consegue obedecer. E muitas pessoas, essa questão de classe de pessoas que realmente saem da igreja, se afastam, eles estão vivendo dessa forma, dissolutamente. E vive como se o Pai não existisse. E vive-se como se a casa do Pai não existisse,
E existe a outra classe de crente, que é aquela que fica na casa do Pai, mas está longe dele. Não prioriza ele, prioriza o celular, prioriza as demais coisas dessa terra, mas não prioriza o reino dele, o reino, a casa do Pai, o reino do Pai, né? Quando fala que o filho pediu a sua herança e saiu da casa do Pai, né? Ele falou, mesmo que uma pessoa quando sai da igreja, ou uma pessoa que não tem Deus como prioridade, essa pessoa ela fala, como se estivesse falando para Deus: Senhor, eu não quero mais entrar no seu reino, eu não quero mais a casa que o Senhor preparou para mim, pois está escrito João 14, né, versículo 1, né, e na casa de meu Pai há muitas moradas, né? E Jesus falou: vou para lá, para que eu vos prepare um lugar, e quando eu preparar um lugar, voltarei e levarei vocês para estar comigo onde eu estiver, né? Na casa do Pai há muitas moradas. Mas muitas pessoas têm desprezado a casa do Pai. Muitas pessoas têm desprezado aquilo que Jesus foi preparar. Muitos crentes, aleluia, têm se afastado daquilo que Deus tem dado para ele. Tem se afastado daquela realmente realidade que Deus tem para a vida daquela pessoa. Quer viver uma vida dissolutamente, quer fazer o que quer da vida. Não é bem assim. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, você não vai viver da forma que você quer. Você vai viver conforme a palavra. O que é a palavra? A palavra é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que Jesus o verbo se fez carne, né? Jesus é a própria palavra. Então você vai obedecer o que está aqui. Vai obedecer os mandamentos. Você vai amar o seu próximo. Você vai perdoar o seu próximo. Aí muitos não querem perdoar. Muitos não querem amar. Aí eu quero amar, só que me amam. É fácil demais. Até os fariseus, os escribãos, né, os gentios, os ímpios faz isso, né? Os macumbeiros faz isso. Ama aqueles que o amam. Entendeu? Jesus quer que nós amamos os nossos inimigos, nossos perseguidores, os nossos caluniadores. A Bíblia diz lá em Mateus que nós devemos amar nosso inimigo e orar por aquele que nos persegue. Temos que amar, temos que perdoar. Jesus não nos perdoou? Temos que perdoar. Temos que andar conforme a palavra dele. Eu faço o que eu quiser, eu tenho um livre-arbítrio. Óbvio que você tem um livre-arbítrio. Óbvio que você pode fazer o que quiser, mas a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem gozar na terra, de mal, de bom, um dia vai prestar conta no juízo final. Depois da morte, segue-se o juízo, né? A palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, se você faz o que quer e não pede orientação do Espírito Santo, então você não é templo dele. Então você não é morada de Deus. Ou você vai fazer aquilo que apraz a Deus, agrada a Deus.